Olá, meu nome é Michael Strider da Despnet Isenções. E esse vídeo é para tirar dúvidas sobre algumas doenças que podem sim ser classificadas como deficiência física legal, ou seja, aquela deficiência que dá direito às isenções de impostos. Então, o título desse vídeo é: mal de Parkinson dá direito às isenções? É considerado deficiência física? Vamos lá, o mal de Parkinson é uma doença neurológica, né? De degeneração neurológica, onde conforme vai passando o tempo a pessoa ela vai tendo rigidez muscular. No meu entendimento, rigidez muscular, uma pessoa que tem uma rigidez involuntária do músculo, significa que essa pessoa ela não tem domínio total desse membro, onde está acontecendo essa rigidez muscular. No meu entendimento, uma pessoa que não tem controle total de um membro, seja superior ou inferior, ela tem monoparesia. Monoparesia, que é a paralisação parcial de um membro, ela é uma doença prevista na legislação, ok? Então, assim, o mal de Parkinson, ele, dependendo do estágio da doença, ela pode gerar redução de mobilidade de membros. Isso aí é fato, tá? Mesmo não sendo médico, você pode fazer uma pesquisa simples onde você vai chegar nessa conclusão. E muita gente conhece os sintomas do mal de Parkinson. A pessoa ela começa a não ter controle dos seus membros, tem dificuldade de piscar, movimentos involuntários com a cabeça. Enfim, essa pessoa ela não tem condições de dirigir. Essa pessoa não tem, dependendo do estágio que ela está, ela não tem condição de dirigir. Na legislação não existe. Se você pegar a legislação, não vai estar aparecendo lá mal de Parkinson como uma das doenças previstas na lei. Mas você vai encontrar monoparesia, você vai encontrar paraparesia, tetraparesia, plegias, triplegia, tetraplegia, monoplegia, que são a falta total de movimentos de pelo menos um membro, Então, assim, se você pegar e chegar na conclusão, peraí, dependendo do estágio de determinadas doenças, não só o mal de Parkinson, tá? Dependendo da doença e do tratamento dela, ela pode enquadrar você como portador, de um outro tipo de doença. No caso, uma doença que é de redução de mobilidade. Então, uma pessoa que tem mal de Parkinson, ela pode ser caracterizada como uma pessoa, por exemplo, com tetraparesia, ou seja, a paralisia parcial dos 4 membros, os 2 membros superiores e os 2 inferiores, braços e pernas. Como é que eu vou pegar e entrar com um processo de isenção nesses casos? Eu sempre falo para os nossos parceiros da Despnet, a gente sempre conversa, que o coração de um processo de isenção, de um pedido administrativo de isenção de qualquer âmbito, IPI, ICMS, OF, IPVA, o coração desse processo é o laudo médico. Afinal de contas, é o médico que vai dizer se a pessoa ela tem aquela deficiência ou não. Então o que acontece? Eu tenho até um caso de nesse vídeo, você deve estar vendo se você não estiver vendo esse vídeo dentro do site da Despnet, sempre do lado do vídeo eu tenho um esboço do que eu estou falando nesse vídeo, enfim, ele é um artigo, e lá eu coloco referências do que eu estou falando, Algumas referências, inclusive, de outros artigos que já foram postados no site da Despnet. E um deles diz respeito à confecção do laudo médico. Como é que tem que se fazer um laudo? Como é que o perito ele vai montar o laudo? Como é que tem que apresentar o laudo para o processo de isenção de IPI? Olha, o médico, ele tem o domínio ele estudou, e ele entende de doenças, ele entende de diagnóstico, ele entende até de atestar doenças. Só que, quando entra na parte legal, eles criam uma estrutura de coisas, de como ele deve preencher esse laudo, para poder... Porque o técnico que vai pegar, o fiscal que vai pegar o processo e vai ler esse laudo, ele precisa olhar no laudo, bater o olho no laudo e entender que o que o médico está falando bate com o que está escrito na legislação. O que acontece normalmente, dependendo das regiões do país, onde a ideia do benefício fiscal, das isenções na compra do carro 0 km, ainda elas não estão maturizadas, não está bem difundida a informação, esses médicos não têm o costume
de confeccionar esse tipo de laudo. Então eles vão lá, eles vão fazer um laudo e vão dizer, olha, a pessoa está aqui, ó, ela tem mal de Parkinson, e CID tal, acabou. E aí ela apresenta esse laudo na Receita Federal, o que vai acontecer? O processo vai ser indeferido. Vai ser indeferido porque o fiscal ele não é médico. O fiscal ele não vê CIDs. O fiscal ele não quer saber, ele não quer ver a palavra mal de Parkinson. O fiscal ele quer ver lá escrito a doença que está na legislação. Não adianta, tem alguns médicos que até por falta de conhecimento, às vezes são um pouco até relaxados, né, na confecção do laudo. Já teve vários casos de indeferimento de processo porque o médico ele não se atentou pelo menos aos campos que estão ali sendo solicitados no laudo da Receita Federal, que a Receita Federal tem um laudo padrão deles, tá? É o anexo 9 para deficiência física. Então assim, essa discussão aqui é sobre a deficiência física, ok? Então, nesse artigo onde eu falo sobre confecção de laudo, o fiscal ele espera a informação que está escrita na legislação. Então ele vai lá ver mal de Parkinson, ele vai ver na legislação, opa, não tem mal de Parkinson na legislação, o processo ele vai ser indeferido. Por quê? Porque, de acordo com o laudo, essa pessoa não tem direito ao benefício fiscal. Eu tenho uma página, também um link, que vocês podem estar verificando nesse mesmo artigo, onde aconteceu um caso bem parecido com esse, saiu no Estadão, né, no jornal Estado de São Paulo online, um caso de uma pessoa lá no Rio Grande do Sul que teve um pedido de isenção de IPI negado. Ela tem mal de Parkinson, ela já é aposentada por causa dessa doença, tá? Ela se aposentou e o pedido de isenção dela foi negado. Por que o pedido de isenção dela foi negado? Para mim, só existem dois caminhos aí de negação do pedido. Caminho número 1, o pedido foi negado porque o laudo foi mal preenchido. Então o fiscal ele pegou, ele verificou o laudo e, como eu falei para vocês, não bate com a doença da legislação, indeferimento. Um outro caminho é o que o fiscal ele errou, ele cometeu um erro, ele é humano, ele não avaliou corretamente o laudo e ele acabou por indeferir o processo de isenção de IPI. O que essa pessoa fez, essa aposentada? Ela entrou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a região que atende o Porto Alegre. Ela entrou com um processo na Justiça pedindo a isenção de IPI. Daí o juiz, enfim, desembargador ali, o juiz determinou um perito judicial, tá? Um médico especialista no assunto, para poder fazer um laudo médico, onde dissesse que ela é deficiente físico devido à doença, enfim. Esse médico, ele discriminou no laudo que ela tem um mal de Parkinson, um estágio que é avançado, onde tem um comprometimento global das funções de todos os membros dela, e que por isso ela, enfim, tem redução de mobilidade, ela é considerada legalmente uma deficiente física. A relatora do processo, né, uma desembargadora, ela pegou e verificou, poxa, essa pessoa ela é deficiente física devido a uma doença, portanto ela tem direito à isenção de IPI. E aí, na sentença, a Receita Federal foi obrigada a dar isenção de IPI para ela. Olha, existem outros caminhos que poderiam ter sido tomados antes de entrar com processo judicial. Um deles é verificar o laudo médico. Esse laudo médico, ele foi confeccionado corretamente? Se você quiser saber como é que se confecciona um laudo corretamente para que o fiscal da Receita Federal ele dê o deferimento do processo, pelo menos com base nesse documento, na avaliação desse documento, não nos demais documentos, você tem um link aqui nesse artigo onde eu vou estar dizendo como é que tem que ser confeccionado um laudo. Basicamente, a descrição da doença tem que ser a doença prevista na legislação. E daí, a doença, né, tem que estar descrita ali e o motivo, né, por que a pessoa tem aquela doença. Qual foi a causa daquela doença? A causa foi mal de Parkinson num estágio avançado, por exemplo, que gerou um comprometimento global de funções. E aí, no caso, provavelmente ela seria classificada como uma pessoa portadora de tetraparesia, que é previsto na legislação, e aí só esse laudo seria o suficiente. Esse laudo, na verdade, o processo não seria indeferido pelo laudo, pelo coração do processo.
Então, esse é o caminho ideal. O outro caminho é o erro o laudo está perfeito, toda a documentação está perfeita e o processo foi indeferido. No meu entender, um processo desse tipo é muito mais simples eu entrar de novo com o processo. Existe o caminho de você recorrer e assim, os parceiros da Despinet, eles sempre falam para mim, olha Michael, pelo menos na maioria das regiões, que não vale se existe um erro por parte da Receita Federal, não vale a pena você estar entrando com recurso, porque o recurso é analisado no interior de São Paulo e não importa. Por exemplo, eu tenho um caso de uma pessoa que o processo foi indeferido em Florianópolis. No próprio indeferimento ele diz que isso você pode entrar com recurso, esse recurso vai ser analisado numa cidade do interior de São Paulo que me fugiu a memória, se eu não me engano é Indaiatuba. Enfim, só que o tempo para apreciação desse recurso, né, que é chamado dentro da Receita de manifestação de inconformidade, ele é muito superior, especialmente no Rio Grande do Sul, ao tempo de uma análise de um processo de IPI. Pode demorar meses para poder sair o resultado desse recurso. Então, se você pegar e verificar, poxa, houve um erro do fiscal, o conselho é, monte um novo processo e dê entrada nesse processo. No Rio Grande do Sul, um processo de IPI, se eu não me engano, eu tenho até um artigo sobre tempo de processo que vocês podem estar verificando, ele não demora mais que 3 dias. Não demora mais que uma semana, vamos pegar o pior caso, uma semana, diferente de uma manifestação de inconformidade que pode demorar meses. Então aí você vai pegar e vai montar um processo, tá? E aí você pode até de repente, você ou o consultor especialista em isenção que você contratou, ele vai ficar responsável, ele vai de repente pode colocar uma carta, um adendo, dizendo que houve um indeferimento anterior, sugerir o equívoco por parte desse fiscal, e alegando que aquilo que foi alegado, porque quando o fiscal indeferiu o processo, ele vai dizer por que indeferiu. E se o deferimento, o motivo não bater com a documentação que está sendo apresentada, é uma coisa muito simples de se resolver. Vai pegar e mostrar que houve um erro, vai comparar ali com a documentação apresentada. O processo vai ser deferido, tá ok? Eu acredito que essa maneira, especialmente no Rio Grande do Sul, seria a maneira mais rápida. Veja bem, eu não tenho toda a informação do que aconteceu nesse caso de mal de Parkinson, porque eu estou me baseando numa notícia, em um artigo de jornal. Mas, por experiência, eu chego à conclusão que foram esses dois caminhos, ou o erro da Receita, ou o erro de laudo. Não consigo imaginar uma outra possibilidade. Então, a visão é justamente essa. Procure um consultor especialista na sua região, porque ele, de repente, ele tem acesso a esse perito, a pessoa que eventualmente pode fazer, ou melhor, ele pode conhecer pessoas, né, médicos, que podem ser peritos credenciados, né, onde esse perito ele tem conhecimento do processo de isenção, ele já está acostumado, então ele vai confeccionar corretamente esse laudo. Isso é uma coisa que eu cito, inclusive, nos links abaixo, aí, um artigo que fala sobre isso, sobre a escolha do perito ideal. Tá? Então, mal de Parkinson tem direito à isenção? Sim, tem direito à isenção se a doença, né, o mal de Parkinson ou o tratamento gerou uma situação que não tem mais volta, né, que não tem mais como reverter, permanente, uma deficiência permanente, que é as listadas na legislação, como por exemplo, de monoparesia até tetraplegia, no caso de movimentos, né? Se você olhar a legislação, tem outros casos, como amputação, ostomia, etc., que é caracterizado deficiente físico legal. Bem, eu espero ter tirado essa dúvida, tá? Esse vídeo ele vale para muitos outros casos de pessoas que têm dúvidas devido a uma questão física, né? Se elas legalmente são deficientes físicas. Deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo, tá? Obrigado por visitar esse canal, se você estiver entrando diretamente pelo YouTube, enfim, pelo site da Despinet. Compartilhe esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou também, por favor, deixe um dislike no vídeo. Deixe seu comentário, deixe uma dúvida. Eu quero saber de você se esse vídeo, né, se essa informação ela se enquadra dentro da sua situação atual, tá ok? E eu peço também que vocês compartilhem esse vídeo, porque a informação de isenção ainda não é tão difundida no Brasil, infelizmente. E a chance é que esse vídeo ele chegue a uma pessoa desinformada que tem direito e pode exercer esse direito de comprar um carro com desconto, tá ok? E
visite o site da Despnet. Existem muitos artigos super interessantes sobre esse assunto. E se você precisa também de um parceiro, ou melhor, se você precisa de um consultor em isenção, uma pessoa especialista nesse assunto, você pode também verificar no nosso site, que a gente tem um link onde tem pessoas que são da nossa confiança, que podem atender você na sua região, tá ok? Um forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.